Olá! Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Sou Victoria Fonseca e o tema da conversa de hoje é a desinformação nas escolas de Ponta Grossa. Os jovens integram um dos grupos que mais utiliza as redes sociais, atualmente, e estão suscetíveis a receber e propagar notícias falsas. Para falar sobre o assunto, convidamos a professora Michele Rota Teles, que trabalha no Colégio Estadual Professora Linda Bacila, que funciona no bairro Boa Vista, em Ponta Grossa. Olá, professora Michele, bem-vinda ao programa Combate à Desinformação. Você poderia indicar quais são os tipos mais comuns de desinformação que circulam entre os jovens de idade escolar em Ponta Grossa? Olá, obrigada pelo convite. Bem, como eu sou professora há algum tempo, né, tanto de adolescentes como de jovens, a gente tem percebido uma mudança, na verdade, até entre o que circula e com qual intensidade, né, conforme o ano, a época, o que está em voga. Então, a gente percebe muita informação de diferentes temas, mas coisas que não fogem muito do que circula entre outras faixas etárias ou entre outros públicos, vamos dizer assim, né. Então, muitas vezes, o que os jovens, demonstram, né, nas falas e até perguntam para a gente no universo da escola, são informações que de alguma forma estão circulando, né, nas mídias sociais, em outros espaços, na família, nas igrejas, na comunidade. Em tua avaliação, como professora de História, que acompanha o cotidiano da escola pública na cidade, quais são as principais fontes de desinformação que afetam os estudantes das escolas? E como as informações falsas estão se espalhando? Então, me parece que aí a gente fala de um pouquinho mais do que só das escolas e dos estudantes, né. É um sintoma, acho que até é bastante constatável, né, de que as redes sociais têm criado uma disseminação muito rápida de informações, sejam elas informações verificadas ou não, né. Então, os estudantes não escapam a essa regra, né, até porque eles têm, né, um certo acesso, né, já é mais popular entre os estudantes o próprio uso do celular, né, e embora às vezes não tenha um pacote, né, de navegação na internet ou algo assim mais frequente, né, ou mais assíduo, recebe muita coisa, principalmente pelos grupos, né, como por exemplo grupos de WhatsApp. E algo que inclusive as próprias operadoras oferecem como sendo algo que independente de você ter ou não, né, uma recarga, por exemplo, ou um plano, você consegue fazer essa interação pelo WhatsApp. O que leva a outro problema, porque daí chega a informação, mas ele não consegue verificar, né. Uhum. Como as escolas e, portanto, também os educadores e educadoras estão abordando o problema da desinformação com os estudantes? Então, isso tem sido bastante complicado e cotidiano, né, ao mesmo tempo. Se a gente pensar, assim, por áreas do conhecimento, e você chamasse aqui para conversar com um professor de cada uma dessas áreas distintas, provavelmente cada um traria um aspecto em especial, né. Então a gente percebe que, as desinformações, elas têm vindo, inclusive para colocar em xeque, né, conhecimentos que já estão estabelecidos, né, nas suas ciências, nas suas áreas de referência, que já são, né, fartamente divulgados e que justamente como chegam como se fossem uma novidade, né, a desinformação, a fake news chega como se ela fosse a grande invenção da roda, né, como se estivessem te contando, desvendando algum mistério sobre o qual te enganaram a vida toda, né. Muitas vezes a gente percebe uma atitude, não é nem uma crença naquela desinformação, né, mas uma atitude muito de fato, botar algum crédito para ela, porque afinal de contas ela está circulando, né. Alguém leu em algum lugar, alguém ouviu em algum lugar. E aí quando chega, né, para o universo escolar, o que a gente tem de melhor, vamos dizer assim, de melhores recursos, é justamente recorrer ao conhecimento acumulado da humanidade, né. Então, e trazer também para os estudantes, o que é uma coisa que obviamente não se resolve rapidamente, mas é trazer para os estudantes a necessidade de onde vem esse conhecimento. Vamos verificar, né? Então, essa informação que a gente trabalha aqui numa aula, né, que está prevista lá no livro didático, que eu encontro num site de referência científica, da área, né, de onde vem?
Agora, essa outra informação que você traz, que você ouviu lá, né, de um grupo do WhatsApp, ou que uma certa, né, algum grupo seu lá de amigos, da família, da comunidade, está circulando. De onde ela veio? Vamos verificar, né? E, claro, isso não é uma coisa que se resolve do dia para a noite, né? Então, envolve um esforço muito maior e o que nos leva a uma problemática um pouquinho mais complexa, né? Que é o próprio ataque que as ciências, de modo geral, né, o conhecimento científico, de modo geral, vem passando, vem sofrendo, de certa forma, e que tem tirado um crédito que se achava que já estava garantido, superado, né? Que certos debates a gente poderia avançar. Então, a gente se vê muito tendo que fazer um esforço de voltar, às vezes, né? Numa origem de ideias, numa origem de explicação, de construção daquele conhecimento, para daí sim poder avançar, né? E se a gente parar para pensar nos prejuízos disso, obviamente nem vou entrar no mérito na questão do tempo pedagógico, né, que a gente tem disponível para isso, porque ele na prática ele não existe, você tem um programa lá, né, uma lógica curricular para seguir, mas a gente tenta fazer essas conexões justamente porque senão o conteúdo em si vai perder razão, né? Vai perder a razão de ser, o sentido, o significado, né? Então é uma coisa assim, né? Uma implicante nova, mas ao mesmo tempo da qual a gente não pode abrir mão e nem dá para ignorar, né? Então tem sido um trabalho mais pontual, o que poderia ser algo um pouquinho melhor sistematizado, né? Se fosse entendido como uma demanda mesmo da educação como um todo, não só de algumas áreas. Uhum. Existem hoje, no ensino público, programas educacionais específicos para desenvolver habilidades de alfabetização digital e pensamento crítico para crianças nas escolas, que possibilitam auxiliar os jovens a identificar as informações falsas. Então, eu não posso falar pelo universo todo do sistema educacional, né? Nem do Estado, né? Eu não conseguiria dar conta disso. Mas o que a gente tem presenciado, né, principalmente na rede estadual de educação do Paraná, é uma avalanche de plataformas digitais de aprendizagem. Eu chamaria de plataformas digitais de conteúdo, não necessariamente de aprendizagem, né? Porque o método é basicamente sempre o mesmo, né? É oferecer algum tipo de gamificação naquela plataforma, né, para ser atrativa, para engajar os estudantes na lógica de que eles têm que cumprir um certo roteiro, acumular alguma pontuação, enfim, algo do tipo. Os índices, né, que essas plataformas oferecem de se o estudante acertou, errou, aprendeu ou não, eles desconsideram outros aspectos, né, do tipo, será que ele respondeu aleatoriamente ou ele pesquisou algum material antes de responder, né? Será que aquela plataforma por si só ela oferece todo, né, o subsídio necessário para o estudante responder aquele determinado questionamento? E ao mesmo tempo a gente percebe que é uma preocupação muito grande nessas plataformas de quantidade, né? E aí vem uma conduta da própria Secretaria de Estado da Educação também. Então são muitas plataformas em muitas disciplinas que acabam até sobrecarregando os estudantes, né? Tanto que alguns até relatam para a gente uma certa estafa assim de telas, né? E eles mesmos já admitem sem muita vergonha de que eles fazem para sair daquela pendência lá da tela, né? E isso me parece que é totalmente na contramão do que a gente poderia chamar de uma alfabetização, de um letramento digital, né? Então, na prática, o que a gente tem é isso, é uma avalanche de plataformas muito preocupadas com quantidade e com uma ilusão de que está se dando acesso a um conhecimento largo, diverso e que ele estaria mais lúdico ou mais interessante porque ele está no formato digital. Então, na prática, a gente se vê muito sozinho, né, para lidar com essa necessidade, com essas demandas. E até os próprios professores, né, precisariam e questionam muito, levantam isso, a necessidade de nós mesmos, professores, termos também um preparo, um estudo, uma oferta de formação continuada, pensada em como que a gente ajuda e orienta estudantes a lidarem com toda essa ferramenta nova, né, digital, e de modo a agregar. Qual é o papel dos pais e responsáveis na prevenção da desinformação
entre os jovens e como eles podem colaborar com as escolas no combate à desinformação? Então, tema delicado, né? Porque, na verdade, se você olhar, por exemplo, plataformas lá como o Facebook, que seja, né? Ele tem uma idade mínima, né, para uma criança, por exemplo, se cadastrar. E a gente, sendo professores dessas mesmas crianças, a gente sabe quais são as idades que eles têm e se eles já deveriam ou não estar, né, numa rede que tem, né, tanta gente, tanta coisa, né, tanta informação lá disponível. Então, acho que uma primeira forma, né, de ajudar os seus próprios filhos e filhas, netos e netos, sobrinhos e sobrinhas, enfim, seria justamente olhar para esse acesso, né, à rede, né, de internet e às suas mídias de uma forma um pouquinho mais cuidadosa, né? O que, obviamente, vai precisar também de uma certa orientação para essas famílias, né? E aí a escola não dá conta disso tudo sozinha, né? E aí a gente precisa de muito mais atores envolvidos nisso, né? Seja da própria universidade, seja das próprias mantenedoras, né, secretarias de educação, ou até mesmo de outros órgãos, né? Se pensar assistência social, enfim, começar a olhar para essa saúde, né? E essa prática saudável, vamos dizer assim, de usar, sim, esses recursos, né, e ter acesso, sim, à internet, isso é direito, né, ter acesso à informação e conhecimento, mas de uma forma que isso, de fato, signifique algo positivo, né? E de uma forma, assim, mais, vamos dizer assim, mais rápida, mais prática, né, as famílias ficarem muito atentas também a horários, né? A gente percebe muito isso. Estudantes que acessam, inclusive, as próprias plataformas lá, né, que são alimentadas, né, pelas atividades das escolas, em horários que eles deveriam estar dormindo, né? E, ao mesmo tempo, uma interação muito grande em outras plataformas que não são de possibilidade de aprendizagem, né? Então, esse olhar assim, mais imediato e essa conversa com a escola mesmo, né? Porque a escola, penso eu, já também não pode mais fazer aquela fala do aqui não entra celular, né? Porque já não cabe mais, né? Mas é muito para que vamos usar, quando vamos usar, né? E até mesmo discutir essa questão do todos temos o aparelho celular, né? Via internet da escola oferecida pela rede, temos um acesso decente, razoável, que nos possibilita usar essa ferramenta para aprender, né? E essa conversa tem que ser constante, família e escola, né? Para que, de fato, a gente consiga caminhar junto, né? Fórmula pronta ninguém tem, né? Mas a gente precisa conversar mais sobre isso, não dá só para ir absorvendo, né? Penso eu. Professora Michele, muito obrigada pela entrevista. E acaba aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe nossas redes sociais e até a próxima!